Dia, nesse exato momento devo estar chegando em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, mas queria deixar aqui com vocês as minhas observações sobre o texto de Rafael Lenzi, Articulações Cromáticas em Textos Sincréticos. O Rafael Lenzi, ele me levou uma viagem muito legal no texto dele, porque ele me relembrou o Floch, né? Ele se utilizou de Floch para poder explicar algumas situações inusitadas que aparecia na HQ com relevância do simbolismo. Então ele vai trabalhar com 4 imagens no artigo que predominam cores azul e branco na primeira, vermelho e amarelo na segunda, branco e verde na terceira, marrom e finalmente um corte em diagonal que leva ao amarelo e retornando ao vermelho e algumas luminosidades. O importante desse trabalho do Rafael Lenzi, que eu achei interessante, é como ele faz a ponte entre os formatantes aidéticos e cromáticos com a questão da mitologia, né? Ele vai buscar na mitologia, na flor de lótus, o simbolismo para a terceira imagem, nos mostrando como que a escuridão, as cores escuras dos formantes aidéticos, né, representando no contexto, elas vão clareando com o passar das HQs, dos quadros da HQ. Esse processo de clareação é muito comum em todos os processos da história da humanidade, principalmente na parte da alquimia, esse processo de clarificação. Então, a base teórica do trabalho de Rafael é a semiótica discursiva de Greimas. E ele vai falar também do semissimbolismo proposto por Frosch e por Oliveira. Aponta esferas cromáticas que vai do micro ao universo a um sentido maior de determinação. Nesse sentido, ele se apropria de Frosch, no qual eu também gosto muito de trabalhar com Frosch, desenvolve um sistema de semissimbolismo, considerando todo o objeto universal e os elementos de significação. Então ele vai trabalhar com 3 formas: a forma X, a cor X, a posição X, significando macro-significação. E essa macro-significação, ela está sobreposta sobre tons. Na imagem de percurso cromático, na primeira figura, se sobressai o vermelho com o preto, o vermelho e o preto. E a partir do momento que a figura se aproxima, o actante se aproxima dos próximos quadrados, esse actante vai ficando cada vez mais com um semblante de tensionalidade. A partir do momento que o semblante dele fica com tensionalidade, o Rafael vai trazer pra gente a cor do amarelo, né? Nesse exato momento, o amarelo ele traz uma racionalidade, uma claridez. E o negro traz, eu concordo com o Rafael, né, quando ele fala que o negro traz um movimento de lugar ríspido e um lugar assim árido, né, com os movimentos pontiagudos na HQ e, enfim, com a verbalidade bad, né, quer dizer assim, a situação não está tranquila e existe uma questão tensa nessa primeira figura. Na segunda figura, esta imagem se encontra em parte intermediária da narrativa, desfigurada. Cadê o herói que abandona a sua pátria para procurar um irmão exilado? Divide-se em 2 metades. O actante é posicionado assim como solitário e uma especialidade inóspita. Foi como eu disse na segunda versão, no segundo quadro, no segundo HQ. Já na terceira, nós vamos ver também a questão do azul e do branco. É o caso da flor de lótus, né, um desenho baseado na flor de lótus, que a figura ela entra-se na inversabilidade, ela está inversa. Se você olhar com calma,
a figura está inversa. Então, o sujeito equitante mergulha neste lago, ele está de cabeça para baixo e ele vai em busca de algo que ele não sabe o que é, da, abaixo da linha divisória terrestre. Então, ele está abaixo do mar, ele avista uma planta, muitas questões voltadas para a natureza aqui nessa segunda figura do Rafael, né, que o Rafael mostra aqui para nós, e grande número de cores. Quer dizer, não grande número de cores, digo, pouco número de cores, mas muitos subtons, poucas cores, trabalhou só com 4 cores, no caso o vermelho, né, o amarelo, o vermelho, o preto e o branco. Poucas cores, aparece aí o azul também, mas na última figura. Então esse formante branco se mantém uma representação de sensibilidade ligada a essa espacialidade. Então próximo da flor de lótus vem um branco, a carga maior de branco está perto da... Concordo com o Rafael nessa análise dele, dando uma intenção de sobrenatural. Essa questão de pássaros, cor verde, púrpura, subtons rosados, flor central, pássaro sobrevoando, toda essa ideia de sobrenatural remete também à questão da mitologia do botão de lótus, que eu achei muito relevante quando ele fala de semissimbolismo. Não é possível falar de semissimbolismo se não falarmos um pouco também de mitologia. Né? A mitologia está intrínseca ao artista, ao ser humano, ao professor, à linguagem visual de maneira em geral, principalmente nos signos e símbolos que vêm da semiótica. Né? Então, para finalizar, a figuratização também caminha para a natureza, objetos e figuras de animais, contornos aidéticos rebuscados, variações de flores, flores de lótus, manifestação do natural. E aí, toda essa luminosidade reflete de um caminho do natural para o cultural, né? O cultural cada vez mais consciente, levando à tona toda essa significação. Para concluir aqui a questão do Rafael, ele também na última figura vai falar de uma divisão diagonal entre o cinza e o amarelo, uma separação diagonal aí entre a parte superior e inferior, colocado como representante de um destino disfórico, né? E então nessa figura vai aparecer uma dualidade que se repete todos os momentos na HQ demonstrado pelo Rafael Lenzi. O simbolismo aparece um pouco mais nessa última figura, que tem um facho de luz vermelha sobre o herói, mostrando que o céu nem sempre é azul. E aí a gente finaliza o comentário do Rafael Lenzi. Muito obrigado.